Bom, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos vídeos tutoriais, hoje nós vamos começar a falar sobre o CLA, que é o Control Law Accelerator, que é nada mais é do que um processador de ponto flutuante, que ele é independente do processador do microcontrolador, né? Ele roda em paralelo e ele é muito versátil, principalmente para fazer aplicações matemáticas, né? Quem quiser embarcar um controle em paralelo, e essa é uma das grandes vantagens desse microcontrolador, né? Dessa família da Texas. Bem, e para a gente verificar o funcionamento dele, o exemplo que iremos fazer hoje vai consistir na seguinte montagem. Vamos ter um gerador de sinal, no qual ele é de 2 canais, né, e vamos estar, a princípio, gerando o mesmo sinal, que vai ser injetado no ADC INA 3 e INA 4, que vai ser o SOC 0 e o SOC 1 do microcontrolador. Assim, lembrando que esse ADC está sincronizado com o PWM, né, e estamos trabalhando com frequência de 15.360 Hz, e de amostragem vai ser o dobro. Assim que é finalizada a conversão analógico digital, então é disparada a interrupção do ADC. Nesse momento que é disparada a interrupção do ADC, também é disparado o acionamento do CLA. Então, em ambos, tanto na interrupção do ADC como no CLA, eles vão ter o mesmo código, que é executar uma PLL, que nós vimos no vídeo passado. Dessa PLL, vou extrair a fase desse sinal de entrada e vou reproduzir um outro sinal com amplitude e com a fase desejada que eu quero, né, com deslocamento angular em relação ao sinal de entrada. E esse sinal vai ser sintetizado pelo EPWM e a gente vai verificar na saída através no filtro RC, né, que no Launchpad é chamado de DAC. Aí nós temos o DAC3 e o DAC1 que vai ser utilizado, né? Então, basicamente é o que? É uma PLL, extrair a fase e sintetizar um outro sinal sinoidal. E nós vamos ver se realmente esse CLA ele já vai ter a vantagem de estar rodando em paralelo com esse processo, mas nós queremos também analisar se ele tem um ganho de tempo no processamento da mesma operação. E para isso, eu vou utilizar dois GPIO, o 14 e o 15, sendo que um é para o ADC e o 15 é no CLA. Eles irão ir para o nível lógico alto assim que entrar na função e na hora que sai, vai zerar. Então, isso nós vamos comparar no osciloscópio, quanto tempo gasta cada um, né, em relação ao outro, através do mesmo código, e para a gente verificar se tem um ganho de eficiência. Então, vamos verificar então nosso código. Antes de passar no código propriamente dito, aqui no material do workshop, né, no capítulo 7, que ele trata sobre o CLA, aqui tem um bloco que vale a pena a gente comentar um pouco sobre ele. O CLA, então, ele é um processador matemático, e como que a gente inicializa? Inicializa vai ter todo um processo para selecionar a memória e tal, mas como que a gente dá o start para ele? Tem duas formas de se dar start. Ou você faz para o software, que você configura a hora que você quer que ele inicializa, ou você pode utilizar ele também sincronizado. O sincronizado é o quê? Você vai atrelar ele a algum evento, alguma interrupção de algum periférico para ativar o CLA. Da mesma forma que é feito com o ADC que nós utilizamos para ele ser disparado de acordo com o PWM, também vai existir uma série de periféricos que a gente pode acionar o CLA. E uma coisa interessante é que no CLA ele é dividido em tarefas. Então, dentro dele vai existir 8 tarefas. Então, você pode... É como se fosse 8 interrupções, né? Você pode associar até 8 disparos para cada respectiva tarefa. E nós vamos utilizar ele no nosso código, onde que ele vai ser disparado pelo ADC. Então, o PWM dispara o ADC, e assim que o ADC termina a conversão, ele gera uma interrupção que vai para aquela função onde a gente faz o nosso cálculo do PLL, e essa mesma interrupção vai disparar a tarefa 1 do CLA.
Lembrando que ele tem 8 tarefas, né? Então você pode configurar uma para ser disparada pelo ADC, uma outra tarefa pelo um outro periférico e por aí vai. Bom, dentro do código, então algumas modificações serão feitas. Primeiro, ao invés de eu usar o nosso arquivo, que era a configuração dos periféricos, eu criei aqui 2 arquivos que são a configuração do CLA. Como ele não é propriamente um periférico, então a gente colocou ele aqui em 2 arquivos separados. Lembrando que é o H onde a gente define a função e o C a função em si. Então vamos verificar o que tem lá dentro. Bom, aqui no H, então eu declaro as interrupções de cada tarefa, porque o CLA ele tem uma característica que é o seguinte: quando você executa o CLA, na verdade, dentro dele você tem 8 funções que podem ser executadas. Ao término de cada tarefa daquela, ela também dispara uma interrupção, que você pode utilizar aquilo como sinalizador que terminou aquela tarefa, né? Esbocei aqui mais ou menos o que é. Aqui você pode associar a uma interrupção, a algum evento, ou pode ser disparado por software o início dessa tarefa. E lá dentro do CLA tem 8 tarefas, onde vai estar o seu código, e ao final de cada tarefa, assim que ela finaliza, ela dispara uma interrupção. Então vai ter também 8 interrupções que é associada a cada tarefa, né? E aí você pode utilizar essa interrupção para colocar um código também indicando que finalizou a tarefa, né? Para cada uma ter uma interrupção, ou você também pode não habilitar. Existem registradores lá que eles indicam se a tarefa ela está rodando, se ela já foi finalizada. Então, o critério de você usar uma interrupção assim que termina a tarefa fica a seu critério, né? Se é necessário ou não. Sendo que, através dos próprios registradores, também a gente consegue verificar se a tarefa foi terminada ou não. Bem, então aqui no código, o que foi? Eu defini apenas as 8 definições da interrupção de cada tarefa e o conteúdo dessas funções, das interrupções, eu deixei no próprio código main. Como vocês podem olhar aqui, basicamente elas não têm nada, né? Aqui eu tinha colocado que eu vou usar só a tarefa 1, eu coloquei só um contador para indicar que ele está entrando aqui, mas nesse exemplo eu não vou utilizar. Lembrando que toda vez que entra numa interrupção, a gente tem que limpar aquele flag que sinaliza que em uma das 14 linhas de interrupções que vão para a CPU, cada uma tem um flag associado à interrupção. Então, toda vez que dispara a interrupção de algum periférico, a gente tem que limpar aquela linha que está associada. No caso, essas 8 interrupções de término das tarefas do CLA, ela está associada no grupo 11, né? Então, quando você for utilizar, então todo código que você colocar, eu deixei aqui no main. E aqui no H tem as definições. E as 2 funções para inicializar o CLA são essa aqui que eu chamei, que é para configurar a memória do CLA e inicializar propriamente dito o CLA. Então, vamos abrir aqui o arquivo C, analisar o seu conteúdo. Bom, para configurar a memória do CLA, aqui tem uma diretiva, né, porque se for flash, que isso aqui a gente comenta em outro lugar, mas basicamente o que ele faz? Ele verifica se alguns registradores já estão prontos para configurar a memória, né? E esses que são os registradores que a gente tem que configurar, que é o da memória do CLA. O que isso aqui quer dizer? Se a gente consultar a tabela do mapa de memória que está no datasheet do DSP, a gente vai olhar aqui, ó, quais os segmentos da memória que o CLA tem acesso. Então, dentro desse endereçamento aqui, ó, ele tem acesso, tem esses outros aqui, que é para configurar a mensagem, mas dentro da memória RAM, ele tem esse segmento aqui que o CLA vai ter acesso. Então, naquela função, a gente vai configurar para o CLA ter acesso a elas,
Porque, por padrão, a CPU é que tem acesso. Então, nós vamos configurar o CLA para ter acesso. Uma vez que você não pode ter os dois dispositivos tendo acesso de escrita na mesma memória. Quando eu falo acesso, é para ter acesso de escrita. O CLA vai poder acessar e escrever. Além da gente definir que o CLA vai poder acessar essas memórias, lembrando que o código ele é dividido, o programa, na verdade, ele é dividido na parte do código, que vai para a memória de programa, e as variáveis, que vai para a memória de dados. Então, além de darmos acesso ao CLA, a gente tem que especificar aqui qual que vai ser a memória de dados e qual vai ser a memória de programa. Então, é isso aqui que esses registradores fazem. Esse primeiro aqui, o L5, se ele for 0, a propriedade da memória é da CPU, e se ele for 1, quer dizer que é o CLA que vai ter acesso. Então, aqui, nesse primeiro registrador, lembrando, se aqui nós temos de 0 a 5, então você vai ter esse registrador também 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a primeira linha é definir para quem tem acesso, 0 ou 1, 1 é para o CLA. A segunda linha, ela vai definir se a memória vai ser de programa ou de dados. Se for 1, quer dizer que a memória é de programa, ou seja, todo o código que é escrito dentro daquele CLA, dentro da tarefa do CLA, ele vai ficar no caso aqui no LS5. E já agora a gente tem que definir a memória que será reservada para a parte de dados, as variáveis. Aqui, então, novamente, a gente define que a propriedade da CPU, no caso o LS0, e aqui a linha que define que ela é uma memória de dados. E aqui eu vou usar o LS1, propriedade da CPU e uma memória de dados. Então, eu estou usando o quê? A memória LS0, 1 e 5. Então, estou usando LS0, 1 e 5. Eu saltei essas 2 e 3, mas também elas podem ser usadas. Como eu herdei isso aqui de algum exemplo, então acabei não modificando. Então, estou usando essas duas primeiras para dados e essa última para... Desculpa, essas duas para dados e essa para programa. Se seu programa não couber dentro daquela memória, se precisar de mais dado, mais memória de programa, vai ser gerado um erro e aí você vem aqui e habilita dando mais segmento. Bem, então aqui que configura o CLA, a memória do CLA. Esses registradores aqui estão disponíveis no manual de referência técnica. Se você vier aqui na seção do CLA, que é o item 6, aqui vai estar associado todos os registradores, são bastantes registradores. Só corrigindo, aquele registrador é o da memória, ele vai estar no item 3 aqui. Bem, então esse registrador aqui ainda não faz parte do CLA, ele é só do dispositivo para configurar acesso à memória. Agora que nós vamos inicializar o nosso CLA, nós vamos configurar ele. Então aqui eu coloquei a segunda função, que é o CLA init CPU. Bem, como havíamos, nesse exemplo, desabilitado os clocks do sistema que nós não iríamos utilizar, então nós vamos ligar novamente, o do CLA e o DMA, porque vai precisar fazer um acesso à memória. Bem, aqui, como comentei anteriormente, o CLA ele tem 8 tarefas, ele é dividido em tarefas. Cada tarefa é como se fosse uma função. Então, aqui nós vamos passar o endereço da função. Então, para a primeira tarefa, esse que é o endereço. Então, nós vamos ver aqui dentro desse arquivo, CLA_task, que lá vai ter uma função que chama CLA task1, task2 até a 8. Então, aqui eu pego o endereço dessas funções. Esse registrador aqui, ele habilita uma instrução para ter acesso a uma instrução de 16 bits. Aqui também, na parte do CLA de registradores, é descrito todos esses registradores. Não vou me adentrar em todos. Aqui você vai habilitar qual tarefa que você vai utilizar. Você pode usar todas as 8 ou só pode usar uma. Então, aqui eu só estou habilitando a tarefa 1. Então, passei o endereço das funções de cada tarefa e estou habilitando a tarefa 1. Como eu havia dito,
toda vez que uma tarefa é finalizada, ela pode ou não disparar uma interrupção, aí você que configura. Se for usar interrupção, também você tem que passar o endereço da função que é a sua interrupção. Lembrando que aqui estou passando o endereço de cada uma e elas estão definidas aqui no main, o código da interrupção no main, e a definição dela eu coloquei no cla1 config. Então, a outra parte que nós vamos fazer é o seguinte. Como eu havia dito, você pode usar o cla para ele disparar para o software ou disparar um evento. Aqui estão copiados todos os eventos possíveis para disparar o cla. Isso aqui também está no manual de referência técnica, na tabela 6.1. Então, se a gente Bem, consultando aqui o manual de referência técnica, aqui então na tabela, aqui tem todos os eventos, né? Ó, lembrando que o 0 aqui é quando você quer disparar para o software, e aqui tem todos os eventos que você pode utilizar, né? Os eventos dos periféricos para disparar, acionar uma tarefa no cla, né? Então é bastante coisa. Então, aí eu vou configurar nesse registrador aqui, ó. No caso eu estou usando a tarefa 1, eu vou colocar 1, que corresponde ao que? A uma interrupção do ADC. Lembrando que cada ADC, né, você pode, como ele tem 4 módulos, você pode configurar 4 interrupções para cada módulo de ADC. Né? Ele tem o módulo A, B e C. Como eu estou usando a primeira interrupção aqui do ADCA, então eu vou colocar 1. Se eu quisesse eu mesmo inicializar o cla via software, dar um comando, eu colocaria 0. E depois eu vou mostrar qual que é o comando para inicializar o cla. Então aqui é 1 na tarefa 1. Se fosse a tarefa X e o valor. Bom, aqui é só você configura esses bits aqui, que é questão de proteção, né? Que é para travar. Então, está aqui já configurada o nosso cla, né? Quem vai ligar. No caso, se eu fosse configurar para ele ser disparado por software, a tarefa 1, eu ia ter que colocar 0 aqui. E existem duas maneiras de você inicializar o cla manualmente, né, via software. Ou você coloca esse comando, como ele é que na verdade o que esse comando faz? Ele seta esse registrador aqui, ó, quando você coloca 1 nele, ele seta a inicialização da tarefa 1 do cla. Então, basicamente, é você acionar manualmente a chave da tarefa do cla. Se a gente vir aqui, o registrador, ele é o... Aqui, ó, quando a gente tem a relação de todos os registradores, aqui vai falar se ele é protegido ou não. Então, vamos aqui nesse registrador MIFRC. Aqui está falando que ele é protegido, então você tem que usar aquela diretiva antes de mudar um valor dele. Então, a gente coloca aqui, ó, escrevendo 0 ou 1 em cada pino em cada bit da respectiva tarefa. Aí você força a inicialização daquela tarefa manualmente. Outra maneira de fazer também manual é colocar um desses dois comandos, que nada mais é também do que já uma função embutida aqui em alguma das bibliotecas por default da Texas, que habilita aquele registrador manualmente, só que ele faz de uma forma mais reduzida. E assim que você inicializa a tarefa no cla, você também você pode fazer o quê? Usar uma interrupção para sinalizar que ela terminou, ou você pode não colocar uma interrupção e deixar que ela termine. E aí você cria algum jeito de você descobrir. Também tem outro jeito, que é o seguinte: você inicializa a tarefa e fica preso dentro de um loop finito até aquela tarefa ser terminada. Isso não é muito
elegante porque a ideia do CLA é utilizar um processamento paralelo. Então, se você inicializa ele e aguarda ele terminar um evento, então ele deixa de ser paralelo, né? Então, o que nada mais é? Se você voltar aqui nos registradores, quando você dá aquele task e wait, ele fica basicamente monitorando cada um desses bits aqui, ó, que vai falar se a tarefa terminou ou não. Na verdade, vou acessar um aqui. Olha o que ele tem no final aqui. É só um loop finito que fica aguardando esse bit ser resetado, que indica que a tarefa terminou ou não. No caso, quando você não espera, olha aqui, ele só habilita o pino. Então tá aí o jeito de você inicializar o CLA manualmente ou através ou sincronizado com algum evento. Bom, isso então é a parte de configuração do CLA. Agora, o CLA em si, agora nós vamos tratar dele. Então eu criei um arquivo cla.h, que é uma definição, né, de tudo que eu vou usar dentro do processador lá. E basicamente o que eu fiz nele? Eu chamo alguns arquivos header, né, que vai estar algumas definições de funções que eu vou precisar. O clear math, que isso aqui é uma biblioteca que vai ter funções matemáticas exclusivas para serem utilizadas no CLA. Esse arquivo aqui, ele vai estar dentro daquela pasta do Control Suite, onde vai dentro da libs app, onde tem aquela biblioteca também do PLL. Se vocês abrirem lá, vai ter o CLA math. Então, você tem que importar ela. E aqui tem algumas definições que o DSP tem para o CLA. Aqui é o projeto, né? O arquivo que a gente usa aqui. E aqui também, como eu vou utilizar o PLL, eu importei a definição lá do SOG-PLL. Aqui são as variáveis que eu vou usar dentro do CLA. Então, eu declaro ela no main, está declarada aqui no arquivo principal no main, e dentro da chamada do arquivo aqui header do CLA, eu também declaro ela, só que eu falo que elas já foram declaradas externamente, né? E aí eu vou usar o quê? O VRED, que é que vai receber o sinal do ADC e vou dar o ganho nele para ele ficar unitário, fazer o offset e tudo mais, a estrutura do PLL, e aqui é a fase e a amplitude do sinal que eu quero sintetizar, igual fizemos no arquivo, no vídeo passado, né? Eu vou pegar a fase do sinal de entrada e vou tirar um seno dela, mais dessa fase aqui, e multiplicar por essa amplitude. Então, são essas três variáveis. E aqui tem as definições, não da interrupção, as definições da tarefa, as definições das funções de interrupções das tarefas, estão aqui no CLA-config. Aqui tem as definições das funções das tarefas, então esse é o CLA.h. O arquivo que tem o código do CLA, ele tem uma peculiaridade que ele não é .c, ele é qualquer nome, .cla. Então sempre lembre disso. Você vai escrever a função para ser rodada dentro do seu arquivo CLA. Ela não pode estar dentro do arquivo C, ela tem que estar com a extensão .cla. E aí chama o arquivo header, que tem aquelas definições, e aqui dentro desse arquivo vai estar as 8 funções que correspondem às 8 tarefas. Então vou abrir a tarefa 1. Aqui está o código. Uma coisa que não sei se é vantagem ou desvantagem é que, como ele é um processador matemático, ele não aceita fazer chamada de função. O que eu quero dizer? No main, aqui no SOG, eu criei tem a função que faz o cálculo em si da PLL. A que inicializa a estrutura, calcula os coeficientes e a que fica rodando, fazendo o cálculo. No CLA, ele não aceita chamar função. Então, por mais que eu queira calcular o PLL, eu não posso simplesmente chegar aqui e chamar. Esse CLA tem algumas particularidades que aí, no manual de referência técnica, é bom consultar para a gente ver o que pode ser usado dentro dele ou não. Ele é muito restrito. Por exemplo, você não pode usar estrutura switch case, alguns tipos de loop, não pode.
Então, como eu não posso chamar a função, o que eu fiz? Então, eu vou pegar e copiar o código dessa função aqui e colocar lá dentro. Simples assim, foi o que eu fiz aqui. Ó. Então, isso aqui é todo o código que tem daquela função PLL. Como eu não posso chamar, então só peguei e colei. Então, inicializando aqui, eu seto o pino, né, que a gente vai comparar o tempo que ela usa. Faço a conversão aqui, o ajuste do sinal do ADC. Passo ele em PU para a entrada do PLL. E aqui é tudo o cálculo do SOG PLL. Aqui eu uso a função seno e cosseno específica do CLA. E para o final, eu pego o ângulo θ que vai estar em fase, somo com o defasamento angular que eu vou querer e multiplico esse seno pela amplitude, faço um offset e multiplico novamente por metade do PRD. E aqui eu mando de volta para o meu CMPA, que vai ser sintetizado no PWM8. E aqui eu zero o pino. Toda vez que você finalizar a tarefa, você tem que deixar essa instrução assembly, que é ela que indica que a tarefa foi finalizada. Bem, só que nesse exemplo aqui, eu não habilitei interrupção. Então, se a gente voltar aqui no CLA.config.c, se eu quisesse habilitar a interrupção do CLA para saber que ele terminou, era só eu descomentar essa linha aqui. Ó. Eu habilito, lembrando da ideia da matriz de interrupção, né, eu tenho que habilitar a coluna. Bem, se a gente voltar aqui no nosso mapa de interrupção, a gente vai ver que o CLA vai estar na linha 11 e cada tarefa vai estar na sua respectiva coluna. Né? Ele vai coluna 1, 2 até a 8. Então, se eu for usar a interrupção, habilito a coluna dentro da linha e aqui eu habilito a linha. Mas como eu não quero usar a interrupção para indicar que finalizou a tarefa, então deixo comentado. Como eu já vou estar usando o pino lá, o GPIO, para saber ela, então não vai ser tão necessário. Então, gente, basicamente esse aqui que é o código que a gente vê no CLA. E aí, se você quiser, aí você tem aqui as outras funções para executar. Então, é só isso. Agora vamos lá dentro do main. O que foi feito lá? Aqui, né, eu chamo lá as configurações do CLA. Defino as variáveis que eu vou utilizar no CLA. Eu coloquei aqui o tipo volátil, né? Eu não vi se é tão necessário, mas enfim, eu deixei. Agora, o detalhe é o seguinte. Quando eu escrever essas variáveis aqui, quando meu programa compila, ele faria o quê? Pegaria essas variáveis. O programa ele não sabe se essas variáveis do código principal ou não. Se for do código principal, ele vai reservar lá no espaço da memória RAM, que está definido naquele arquivo CMD. Como eu mostrei aqui naquela tabela de mapa, aquelas variáveis elas têm que aparecer aqui, ó, que eu resolvi essas duas memórias aqui, espaço para a memória de dados do CLA. Então, eu tenho que pegar aquelas variáveis e jogar aqui dentro. Se eu não fizer isso, meu DSP ele usa esses endereços de memória aqui. Ó. Qualquer um desses pode estar alocando. Então, pode ser que ele pegue aquelas variáveis e jogue para cá. E como o CLA não vai ter acesso, aí vai dar um erro. E como que eu faço, então, para pegar aquelas variáveis e jogar aqui dentro? Eu uso essa diretiva aqui, ó, de compilação. Data porque é variáveis, né? Se fosse um código de programa que eu quisesse escrever numa determinada seção, se fosse para escrever um código, eu ia colocar o nome da função e aqui a seção que ela iria aparecer. Como lá a gente está usando a LS5, então teria que pegar o nome daquelas 8 tarefas e colocar aqui, ó, CLA data LS5, só que aqui ficava seção de código. Por que para o código eu não faço? Porque isso já é feito automaticamente em um desses arquivos. Bom, o código não vou lembrar, mas tem algum arquivo aqui da biblioteca padrão que ele já copia, faz essa parte de copiar aqueles 8 nomes daquelas tarefas para dentro da seção de código lá para o CLA.
voltando aqui na memória de programa, existem já duas partes da memória que elas são utilizadas também para dados, né? Que ele chama de... aqui no datasheet ele fala que é para troca de mensagens, né? Que nada mais é também do que uma memória usada para dados. Só que essa troca de mensagens é mais para você utilizar registradores para sinalizar status, né? Não é para manipular dados, né? É quando você quer passar informação do CLA para a CPU e da CPU para o CLA. Quando você usa aqui uma memória de dados aqui e aloca ela para o CLA, a CPU pode ler. Mas vamos supor que a CPU quer passar uma informação para o CLA. Então aí você pode utilizar aqui, ó, cria uma variável e vai jogar ela nessa seção, que é da CPU para o CLA. Se você quer passar uma mensagem para a CPU pode ler essa mensagem direto, mensagem que é a variável, né? Pode ler direto, ou você pode usar jogar ela nessa seção aqui, ó, CPU para o CLA. Então aqui que foi feito então, esse sinal aqui vrred, que é o que recebe o valor do ADC e tem um ganho, eu passei ele uma mensagem do CLA para a CPU, porque eu ia fazer o plot dela, mas depois eu desisti, mas isso aí não faz diferença. Aqui, todas as três variáveis, na verdade, são essas três aqui, ó, que vão ser utilizadas no código. Então, depois de declarada, aqui, ó, ele pega elas e joga dentro daquela seção reservada para o CLA. Então, é assim que eu falo para o meu compilador, olha, essas variáveis têm que ser jogadas nessa seção. Bem, o restante do código permanece como que está, né? E aqui na interrupção ADC, eu basicamente só também fiz a mesma coisa, né? Condiciono o sinal do conversor analógico digital, passo o PLL, chama a função, né? Calculo e desligo o pino e manda para o PWM aqui. Então, basicamente, aqui, o que tem lá do CLA é o que está aqui dentro. Aqui é o restante do código ADC, que é o que faz o plot, depois mas eu quero monitorar o tempo de execução só dessa função, que é o mesmo que tem no CLA, que é o que nós iremos ver. Como eu não vou usar a interrupção para finalizar a tarefa, então nada a declarar aqui. E dentro do código main, da função main, eu apenas só chamei a configuração de memória do CLA e a inicialização de CPU. Bem, isso é em relação ao código. Outra coisa. Como eu criei a variável do CLA aqui, eu tenho que inicializar o PLL, né? Da mesma forma que eu inicializei aqui o PLL que vai rodar no ADC, eu também inicializo ele aqui no código principal. Eu posso inicializar ele. E aí, na hora que chegar no CLA lá, ele já vai estar, essa estrutura de dados ela já vai estar toda preenchida, né? Só fazendo um cálculo. Aí o restante não teve alteração. Bem, agora nós vamos fazer, vou comentar o que é feito no projeto, que tem umas modificações também. A primeira delas é o seguinte. Antes nós estávamos usando esse arquivo aqui, ó, para fazer que fazia a distribuição da memória, RAM-Inc. CPU. Na verdade é RAM-Link, né? Que era essa memória aqui. Só que isso aqui ele não leva em consideração CLA. Então eu tenho que fazer aqui, olha, eu tenho que assinalar essas memórias, esses segmentos para o CLA. Ou você faz isso na mão, você pega esse endereço aqui e o tamanho e distribui aqui. Ou você pode já pegar um arquivo que está pronto, que dentro daquela biblioteca que a gente pegou do Control Suite, no meu computador ele está no caminho diferente, né? Porque eu já peguei só as que eu uso. Dentro desse arquivo common, cmd, aqui vai ter vários. Então, você vai pegar o que tem o CLA. E nele lá já vai estar sinalizado bonitinho aqui, ó, a parte que que vai ser, corresponde ao CLA. Aqui, ó. Então,
Se você não quiser fazer na mão, use esse arquivo que já faz a definição. Como se não pode ter dois arquivos que fazem, digamos assim, a mesma coisa no projeto, para você não ter que excluir, a dica é, você clica com o botão direito nele, aí você vem aqui e pede o Exclude from Build. Porque aí ele desativa da compilação, mas não perde do projeto. E aí depois se você quiser voltar. Bem, então aqui, ó, o CLA data ls0, o RAM ls0 e ls1 já está definido aqui, e o CLA1 prog, que é o RAM ls5. Então já está aqui a diretiva. Ela está aqui mapeada e aqui já está distribuída para o CLA. E aqui tem aquelas outras duas diretivas que eu falei que é para a gente, que o datasheet fala que é trocar informações, né, mensagens também, que nada mais é do que as variáveis. Então, basicamente é isso. Um outro detalhe que já vai dar erro no começo é que lembra que nós estamos executando o código na RAM, tudo na RAM. E a RAM que está disponível para nesse arquivo, ela não é suficiente para rodar o nosso código por causa desses vetores aqui que são tamanho, assim, gasta memória. Então, já vai dar um erro aqui na alocação de variáveis, que ela está por RAM ls2, então você já comenta e passa ela para o RAM gs1. Página 1, que é a página de dados. Então, você tem todo esse segmento aqui, ó, para utilizar de memória RAM. Então, já designei. Bem, então essa é uma coisa que tem que ser feita. A outra é que, como nós vamos usar funções matemáticas, você tem que importar duas bibliotecas do CLA para o seu projeto, que são essas aqui, ó. Onde que essas bibliotecas vão estar? Você vai clicar com o botão direito aqui e Add File. E elas vão estar dentro de onde? Daquela biblioteca do CLEMF, que vai estar no Ctrl Switch, dentro da parte lá de applibs. Você vai achar esse CLEMF lá. Vai ter várias versões. Eu acho que deve estar na 4.3 ou 5. E aqui estão as bibliotecas. Então, você vai clicar e importar só o link, né? Não precisa importar. Então, são essas duas aqui. E a outra coisa que você vai precisar fazer é apontar a gente vai lá no include e nós temos que também colocar aqui o include para a pasta do CLEMF. Lá vai ter uma pasta include. E aí você tem que adicionar ele também no seu projeto, apontar para lá. Então, fica isso aqui. Essas duas nós já havíamos trabalhado. Além disso, aqui nos símbolos pré-definidos, isso aqui não precisa, você tem que adicionar o símbolo classe, que quer dizer que é uma diretiva que em algum desses arquivos aqui, eu também não vou lembrar qual, tem alguma função lá que ela só executa se for para usar o CLA, então você tem que habilitar aqui. Bem, então é só isso que a gente fez no nosso código. Agora nós vamos ver funcionando. Compilar para ver se não tem erro. Bom, não tendo erro, nós vamos agora debugar. Bem, então aqui está, e as variáveis que eu vou monitorar, tem aqui a amplitude do sinal que eu quero na saída e a amplitude lá no CLA que eu vou querer, a fase também, e tem a fase do CLA, só que isso aí eu não vou, faltou colocar essa aqui. Tudo que é feito lá no ADC, eu também faço no CLA. Aqui vai estar a informação da frequência do sinal de um dos canais, que vai estar processada na interrupção da ADC, e aqui no CLA. E aqui a magnitude da tensão. Então, colocar para rodar. E, olha, no gerador de sinal estão configurados com a mesma informação. Então, a gente já vê que eles estão funcionando, né? Estão medindo a mesma coisa. Agora eu vou dar aqui vou pedir para ele sintetizar uma onda com 0,8 de amplitude. E no outro também no CLA 0,8. Aí eu vou mostrar como que está lá então no osciloscópio. Olha lá, o canal amarelo é o PWM7A
que é o do ADC, e o 8, que é o canal 2 do osciloscópio, o azul, é o que é feito no CLAR. Então, tá aí, sintetizando uma onda com 0,8 de PU em relação ao sinal de entrada. A gente pode dar um zoom aqui e ver que é a onda filtrada. Aí agora eu vou diminuir a magnitude do sinal que é feito no CLAR, para a gente ver se está funcionando. Vou pôr 0,4. Olha lá. Perfeito. Aqui o do ADC. Olha lá. Também. Só que saiu do trigger do osciloscópio. Deixa eu pôr 0,9. Então, funcionando bonitinho. Como os dois sinais no gerador de onda estão em fase, mesma amplitude, fase e frequência, olha que interessante. Eu vou deslocar no gerador de sinal uma onda da outra. Vou colocar aqui 60 graus. Olha lá, defasando. Então, ou seja, eu estou defasando no gerador de sinal. Então, o sinal que entra no ADC, ele está defasado. Agora, vamos dizer assim, mas eu quero corrigir para que eu sintetize os dois sinais em fase. Aí eu venho aqui e corrijo. Só que 60 π dividido por 3 deve dar 1 ponto alguma coisa. Opa. Melhor fazer a conta, né? Um 0,4. Opa, aqui não. Aqui, então é negativo, olha lá. Ó. Apesar do sinal que eu estou injetando estar defasado, eu corrijo aqui dentro. Olha lá, com 60 graus. Aí voltar, e agora ajusta aqui no gerador de sinal. Coloca as duas em fase. Bom, mas agora vamos supor que aqui está capturando a frequência errada, é casa do PWM, não é 120 Hz, não. Ele está pegando por causa do chaveamento. Agora, vamos supor, então, que uma onda esteja um pouquinho defasada da outra. Defasada não, desculpa. Que um sinal tem um pouquinho de diferença de fase da outra. Novamente errei. Fase não, frequência. Um está em 60 Hz. Aí vamos supor que o outro foi para 60,5. Como os PLL estão atracados, eles vão ter que seguir o sinal de entrada. Então, vamos do canal 2, o azul. Vamos ver o que vai acontecer com ele se eu alterar a frequência. Vou pôr 60,5. Olha lá. Como ele está atracado com o sinal de entrada, olha lá. Então ele segue o sinal de entrada. Olha lá, voltei para 60 Hz, agora vou mudar o da entrada a 1. Por 60,5. Vai dar a ilusão que é o de baixo que está mexendo, é porque eu usei o canal 1 como o trigger, né? Mas então aí dá para a gente concluir então que ele realmente segue o sinal de entrada e estão sintetizando estão executando a mesma coisa em paralelo. Agora vamos para a segunda parte, que é para a gente verificar o tempo de execução em cada uma, onde eu vou monitorar agora os GPIO 14 e 15. Aqui no, vocês conferem no Launchpad qual pino que é. Bom, pessoal, agora olha que interessante. Aquele mesmo código, vou voltar aqui no mudar, só para mostrar o que eu estou falando. Ou seja, fazer aqui a conversão, ajustar o ADC, fazer o cálculo do PLL e sintetizar no PWM. A mesma coisa que está sendo feita no CLAR. Agora, olha que surpresa. O canal amarelo, que é o canal do osciloscópio, ele é o GPIO que monitora o cálculo no ADC, na interrupção do ADC. E, naturalmente, dá para vocês verem já uma grande diferença. Olha, ele demora
2,28 microsegundos. Agora, no CLA, a mesma função é 1,44, praticamente a metade. E olha outra coisa que a gente pode notar. As duas vão no mesmo momento. Então, aqui a gente conclui que elas estão executando em paralelo, porém a rotina no CLA ela é muito mais rápida, ou seja, então é muito melhor você fazer seu controle dentro do CLA, porque olha, o mesmo código, olha a diferença de tempo, praticamente a metade. Então isso aqui a gente já vê a eficiência da utilização do CLA para fazer o nosso controle. Então está aí comprovado e demonstrado a operação do CLA. Agora só quero comentar duas coisas que esqueci de falar no início, que é no código. Bem, como eu estou usando o GPIO 15 no CLA para ligar e desligar o pino, se vocês lembrarem lá que na hora que eu defini ele como pino digital, saída e etc., a gente tem que aqui habilitar para o MUX, habilitar para o CLA ter acesso a ele, porque se não tiver, ele não consegue escrever. A outra coisa é que, vocês estão vendo que no CLA aqui eu estou lendo o ADC e estou manipulando o PWM8. Só que não é todos os periféricos que eu consigo manipular no CLA. Aí a gente também tem que voltar aqui no datasheet, na tabela, abaixo da tabela de memória, vai ter uma aqui de periféricos, e ela vai falar qual deles que o CLA tem acesso. Quase que todos, né? Todos os ADCs, o CLA tem acesso. Ele não tem acesso a timers, tá vendo? Se você quiser manipular o timer lá, ele não tem. Os PWM, todos eles, o CLA tem acesso. Quase todos os periféricos ele tem acesso, né? Alguns específicos aí que ele não tem. Então, tá aí. Então, a utilização do CLA, e a gente pôde demonstrar então, que ele é muito útil e ele é para processo em paralelo, para ser utilizado no nosso programa. Discutindo sobre ele ainda, agora, pensa só, o nosso código gastou então 2,28 microsegundos para executar um PLL. Agora imagine se a gente tivesse que fazer 3 PLL, né? Um sistema trifásico, mas com PLLs monofásicas. Então, se a gente aplicar a regra da proporção aí, seria arredondar para 8. Então, praticamente 8 microsegundos para executar. E a gente viu que no CLA, você executa aí quase que na metade do tempo. Além disso, você pode deixar um PLL para executar dentro do ADC e os outros 2 dentro do CLA, porque fica mais otimizado ainda. Você cria processos em paralelo. Então, fica a dica. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.